Olá, bem-vindos à coletiva das estatísticas do setor externo, com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que vai fazer uma apresentação. Depois nós abrimos as perguntas. Oi, Fernando. Opa, boa tarde, Carla, boa tarde a todos. Vamos começar, então, a divulgação das estatísticas do balanço de pagamentos do Brasil para o mês de fevereiro, né? Em fevereiro, como vocês podem ver na tabela 1, nota da imprensa de estatística do setor externo, as transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil foram deficitárias em 8,8 bilhões de reais. Quando a gente compara esse valor com o resultado de fevereiro de 2024, um déficit de 3,9 bilhões, a gente vê que nesse período, nessa comparação interanual que habitualmente nós fazemos, houve um aumento no déficit de transações correntes, esse déficit de transações correntes mais do que dobrou, né? Este resultado de fevereiro deste ano, de 8,8 bilhões de déficit, considerando meses de fevereiro, é o maior da série histórica do Banco Central desde 2014. Em fevereiro de 2014, usando os valores nominais, o déficit havia sido de 8,9 bilhões. Ainda nessa comparação interanual, quando a gente passa de um déficit de 3,9 para um déficit de 8,8, há um aumento, né, em termos nominais de 4,9 bilhões de dólares nesse déficit. E quando a gente olha os componentes das transações correntes, nós podemos distribuir qual parcela desse déficit foi influenciada pelo comportamento, pela variação do resultado comercial, da conta de serviço, de renda primária ou de renda secundária. No mês de fevereiro, nessa comparação interanual, a gente vê que a redução do resultado comercial do Brasil, os bens exportados e importados, essa variação foi maior do que o próprio aumento do déficit comercial. Então, a gente pode dizer que o saldo comercial foi o principal driver da evolução do déficit corrente, desse aumento do déficit corrente. O saldo comercial do Brasil passou de um superávit de 4,4 bilhões de dólares em fevereiro de 2024 para um déficit de 1 bilhão de dólares, claro, utilizando o conceito do balanço de pagamentos, em fevereiro de 2025. Então, houve uma redução, né, no resultado comercial de 5,4 bilhões nesse período, que é maior do que o aumento no déficit corrente de 4,2. Ou seja, então, a gente pode dizer que a evolução, a tendência do déficit corrente foi determinada pela evolução, né, do resultado comercial. Se a gente olhar outras contas, principalmente as duas mais importantes, serviços e renda primária, a gente vê que os serviços ficaram estáveis nessa mesma comparação, enquanto a renda primária teve uma ligeira redução, né, no seu déficit de 0,5 bilhão. Então, dado o papel, né, que cumpre a balança comercial, dá um pouco mais de detalhes sobre esse resultado. A gente viu que no mês de fevereiro de 2025, o saldo comercial de bens teve um déficit de 1 bilhão. Né? Esse déficit, se a gente, claro, esse é um número que tem sazonalidade, né? Então a gente deve comparar apenas com os outros meses de fevereiro da série histórica. Esse déficit de 1 bilhão é o pior resultado para meses de fevereiro desde 2015, quando ocorreu um déficit de 3,1 bilhões de dólares, lá em fevereiro de 2015. Se a gente olha os componentes, a exportação e a importação, a gente pode ver que, enquanto as exportações tiveram uma ligeira redução, né, de 1,8%, ficaram mais ou menos estáveis ali, né, porque teve uma queda nos preços dos bens exportados e um aumento nas quantidades que mais ou menos se equilibraram. As importações permaneceram numa trajetória de expansão e cresceram 25,7%, né, por cento, né, tiveram, ou seja, também aqui nesse caso a gente pode dizer que foi o crescimento das importações que foi responsável pela redução do saldo comercial do Brasil em fevereiro. Nesse caso das importações, esse aumento foi determinado basicamente pelo crescimento das quantidades importadas. As quantidades importadas aumentaram em fevereiro, na comparação com fevereiro do mês anterior. A gente tem um comentário específico, né, que em fevereiro deste ano teve uma importação de plataforma de petróleo, que são
itens de valor unitário muito grande, nesse caso acima de 2 bilhões, quase 3 bilhões de dólares, essa plataforma considerada individualmente, 2,7 bilhões, e quando a gente olha fevereiro do ano passado, não tinha tido essa comparação. Então, uma parte, né, desse crescimento das importações foi devido a essa plataforma de petróleo. Quando a gente olha o valor importado passando de 19,2 bilhões para 24,1, teve um crescimento de quase 5 bilhões, né? Um pouco mais da metade disso foi devido à plataforma, mas, enfim, teve outro. Mesmo se a gente retirar a plataforma, teria havido continuidade do crescimento das importações que a gente tem visto no último período. Quando a gente, em vez de olhar só para fevereiro, a gente olha para o acumulado do ano, que nesse caso ainda é o primeiro bimestre, né? As principais tendências que eu apontei para o mês de fevereiro também se mantêm. Então, no primeiro bimestre de 2025, o déficit em transações correntes chegou a 17,3 bilhões e no primeiro bimestre de 2024, ele foi de 8,3 bilhões, ou seja, também houve um aumento no déficit, o déficit dobrou de 2024 para 2025, seja a gente olhando só para fevereiro, e aí foi até um pouco mais do que o dobro, seja olhando o primeiro bimestre, né? Quando a gente compara na série histórica, esse foi o maior déficit corrente para o primeiro bimestre desde 2015. Né? Em janeiro e fevereiro de 2015, o déficit era de 21 bilhões de dólares. Também, no primeiro bimestre, os principais responsáveis, o responsável pelo aumento no déficit foi a redução do saldo comercial. Essa redução do saldo comercial, que passou no primeiro bimestre de 10 bilhões em janeiro e fevereiro de 2024, 0,3 bilhão agora em janeiro e fevereiro de 2025, isso é uma redução de 9,6 bilhões, enquanto as transações correntes, o déficit aumentou 9 bilhões. Também aqui a gente pode dizer que todo esse aumento do déficit foi causado pela redução do saldo comercial, ou seja, permanece a trajetória que a evolução, né, das exportações líquidas de bens do país é o determinante para a trajetória, né, do déficit corrente nesse período mais curto de comparação que nós estamos fazendo. E aí, nesse caso, quando a gente olha uma diferença, né, quando a gente olha o primeiro bimestre, em janeiro, em fevereiro, desculpa, a conta de serviços tinha estado estável na comparação interanual e agora ela tem um aumento no déficit, a gente considera janeiro e fevereiro. E a conta de renda primária permaneceu com redução no déficit. Então, essas duas contas, o comportamento dessas duas contas foi contrabalançado, né? Um aumento e uma redução, né, no déficit, se anulando proporcionalmente. A redução no déficit da conta de renda primária foi um pouco maior, mas isso é uma outra forma de dizer que é a balança comercial que tem evoluído, né? Por fim, nessa comparação do déficit corrente, o último período que a gente analisa é o acumulado em 12 meses. A gente geralmente fala do mês em curso, do acumulado no ano e nos últimos 12 meses. Essa informação do ano e do mês está na tabela 1, mas no caso do déficit em transações correntes, o acumulado nos últimos 12 meses está na tabela 13, né? Então, o déficit em transações correntes nos 12 meses encerrados em fevereiro foi de 70,2 bilhões de dólares. Isso é um pouco menos de 3,3% do PIB, 3,28%, né, usando duas casas decimal, e ele representou um crescimento significativo em relação ao déficit nos 12 meses acumulados até fevereiro de 2024. Né? Até fevereiro de 2024, o déficit corrente do país havia sido de 23,9 bilhões ou 1,07% do PIB. Ou seja, passou de 23,9 para 70, né? Nesse caso aqui também mais do que dobrou, e de 1,07 do PIB para 3,28. Né? Se a gente olha na série histórica, né, com o percentual do PIB, esse é o maior déficit desde maio de 2020, né, que foi 3,46%. Né? Tendo apresentado os dados mais gerais da balança em transações correntes, passar agora para o investimento direto no país, só antes dizendo que
nós vamos ainda analisar com mais detalhes a conta de serviço e conta de renda primária, que são dois fatores muito importantes na conta de transações correntes. Mas, voltando agora para a tabela 1, acho que é importante apresentar os dados do investimento direto no país, que em fevereiro acumularam 9,3 bilhões de dólares. Né? Os investimentos diretos em fevereiro de 25, portanto, foram muito superiores aos investimentos diretos de fevereiro de 24, um aumento de 74,4%, passa de 5,3 bilhões para 9,3, por volta de 4 bilhões de dólares de crescimento. Se a gente olhar, da mesma forma que a gente olhou as transações correntes nos seus componentes entre balança comercial, serviços, renda primária e renda secundária, no caso do IDP, a gente tem 3 modalidades que constituem os investimentos diretos, né? Que são as participações no capital, excluindo reinvestimento de lucros, que a gente pode dizer que são os novos investimentos realizados efetivamente no país. Depois, os próprios reinvestimentos de lucros, né? E as operações intercompanhia. No mês de fevereiro, nós tivemos ingressos bastante bem equilibrados entre essas 3 parcelas, né? Ou seja, um pouco menos de 40% do total veio sob a forma de operações intercompanhia, um pouco mais de 1/3 sobre reinvestimento de lucros e o quarto sobrante na forma de participação no capital. Né? Então, a gente pode dizer que esses indicadores parecem mostrar que está bem diversificado os fluxos de investimentos diretos, né, pelas 3 modalidades, mostrando que assim, essa operação não está concentrada em poucas operações, pelo contrário, você está mais disseminado, que aparenta uma maior solidez dos fluxos de investimento direto. Se a gente olhar esse 9,3 bilhões, ele se compara com fevereiro de 22, fevereiro de 22 teve 9,4, né? E quando a gente olha no primeiro bimestre, o investimento direto no país acumula 15,8 bilhões, também crescendo em relação ao primeiro bimestre de 24, que foi 14,4, ali um crescimento de um pouco menos de 10%, né, 9,6. Por fim, voltando lá para a tabela 13, né, que tem os resultados, a série do investimento direto no país nos últimos 12 meses, essa série acumula 72,5 bilhões. Né? Se a gente também compara com os 12 meses encerrados em fevereiro de 24, a gente também tem essa trajetória de crescimento do IDP, né? Ou seja, a gente tem um crescimento no mês, no acumulado do ano e também nos últimos 12 meses. Nos 12 meses encerrados em fevereiro de 24, o IDP tinha somado 64,6 bilhões, passou agora para 72,5, um aumento de 12,2%. E se a gente olha como percentual do PIB, esse montante passa de 2,89 para 3,38. Né? Então, esses são os resultados do investimento direto no país. Em geral, assim, praticamente sempre, a gente compara o déficit em transações correntes com os fluxos de investimento direto no país, porque um déficit em transações correntes precisa ser financiado por ingressos na conta financeira do balanço de pagamentos. Né? E a principal conta, a principal rubrica da conta financeira do balanço de pagamentos do Brasil é exatamente o investimento direto no país. Não só, assim, aqui eu estou falando quantitativamente, né? Mas quando a gente olha também qualitativamente, o investimento direto é entendido como um fluxo de capital mais estável, né? Assim, ele não tem muita volatilidade, de mais longo prazo e destinado ao crescimento da atividade produtiva, né? Então, se quantitativamente ele é um dos principais fluxos da conta financeira brasileira, constantemente ao longo da nossa série histórica, também qualitativamente ele é um capital de excelente qualidade, ele tende a ser um capital de excelente qualidade, e a gente sempre faz a comparação para ver se os fluxos de investimento direto no país financiam o déficit em transações correntes. Olhando os resultados acumulados nos últimos 12 meses, portanto, a gente tem 70,2 bilhões de déficit em transações correntes e 72,5 bilhões em investimentos diretos no país. São 2 números, na minha visão, da mesma magnitude, né, tratando economicamente, macroeconomicamente, essa diferença de 2,3 bilhões ou de 3,2% entre um e outro,
ou se a gente quiser ainda tratar em percentual do PIB, de 0,1 ponto percentual do PIB, nos mostram fluxos de magnitude similares, né? Então, a conclusão que eu tenho disso é que o investimento direto permanece financiando integralmente o déficit em transações correntes do país. Claro que a gente está vendo o déficit em transações correntes crescer mais aceleradamente do que a gente viu crescer os fluxos líquidos de DP, mas eles têm, nas estatísticas que nós estamos divulgando agora, magnitudes, né, equivalentes. Bom, uma outra fonte de financiamento na conta financeira do balanço de pagamentos são os investimentos em portfólio. Esses investimentos em portfólio eles são mais voláteis, ou seja, eles alternam mensalmente, mês a mês, ingressos e saídas. É uma coisa que não acontece com os fluxos de investimento direto, né? No mês de fevereiro, digamos assim, foi um mês de ingressos, né? Então, os investimentos em carteira, eles tiveram, ou portfólio, tiveram ingressos líquidos de 3,1 bilhões, mas nesse caso é importante notar que 2,5 bilhões desse total de 3,1 foram devidos a uma emissão de um título soberano pela República Brasileira no valor de, como eu já disse, 2,5 bilhões, que foi o Global 2035, né? Se a gente considera, e isso é a visão do conjunto dos investimentos em portfólio, se a gente considera apenas aqueles investimentos em portfólio no mercado doméstico, né, que os investidores estrangeiros adquiriram títulos de renda fixa no mercado doméstico brasileiro ou investiram em ações também aqui no país, esses investimentos em carteira no mercado doméstico também tiveram entradas líquidas no mês de 1,1 bilhão. Nesse caso, todo esse investimento do mês foi concentrado em ações e fundos de investimento que tiveram ingresso de 1 bilhão. Né? Os fluxos de renda fixa ficaram praticamente equilibrados, equilibraram entradas e saídas no mês. Esse resultado é diferente do que a gente vê na série histórica, né? A gente tem visto nos últimos 12 meses ingressos em renda fixa e saída em ações, mas, de novo, lembrando a característica desse investimento, eles são voláteis e alternam ingressos e saídas. Então, embora nos últimos 12 meses tenha tido uma saída líquida de 11,5 bilhões em ações especificamente, neste mês de fevereiro houve um ingresso de 1 bilhão. Né? Isso faz parte do próprio perfil da conta. Também nesses últimos 12 meses, os ingressos em portfólio destinados a título de renda fixa foram positivos em 7,1 bilhões, e essa diferença dos 11,5 de saída em ações e os 7,1 bilhões de ingresso em renda fixa geraram uma saída líquida, né, de investimento em portfólio de 4,4 bilhões. Com isso, a gente tem uma visão geral do balanço de pagamentos do país, com um déficit em transações correntes crescentes, investimentos diretos no país também aumentando, né, financiando esse déficit, além de uma oscilação de ingressos e saídas na parte dos investimentos em carteira. Né? Como eu já disse, então, voltando para dar uma análise mais detalhada das transações correntes, né, se a gente passar para a tabela 3, a gente vai ter, né, o déficit na conta de serviços. Esse déficit somou 3,9%, 3,9 bilhões no mês de fevereiro, uma variação de 1%, um crescimento de 1%, mas que eu prefiro tratar em termos macroeconômicos com uma estabilidade desses fluxos. Mas se a gente lembrar que ele cresceu esse 1% no mês e que ele vem numa trajetória de crescimento, aí a gente vai entender por que o déficit na conta de serviços é o maior para mês de fevereiro desde 2014. Ou seja, mesmo ele sendo equivalente praticamente ao resultado de 2024, esse aumento de 1%, como a gente já está nos recordes da série, né, permanece em crescimento, permanece como o maior da série desde 2014, quando o déficit na conta de serviços havia sido de 4,2 bilhões. Uma coisa interessante a notar na conta de serviços é que a gente está tendo tanto crescimento nas receitas de exportação de serviços, quanto nas despesas com importação de serviços. Isso mostra uma maior integração. A gente já viu aqui na balança comercial também, né, o crescimento das exportações, das importações, exportações mais ou menos estáveis, né, com uma ligeira queda, mas também nos maiores valores da série. Então, tanto na parte de bens quanto na parte de serviços, a gente vê uma maior integração, né, comercial do país, nesse caso serviços, o aumento da corrente de comércio, que é a soma
de quanto eu estou exportando e importando de serviços, que dá uma medida, né, da integração do país na economia mundial. No mês, as receitas com exportação de serviços cresceram 9,5%, foram as maiores da série para mês de fevereiro. As despesas com importação de serviços atingiram 8 bilhões de dólares, um crescimento de 5,2%, também são maiores da série para mês de fevereiro. Se a gente olhar o primeiro bimestre, a gente tem o maior primeiro bimestre da série do Banco Central para qualquer especificação da conta de serviço, seja as receitas, seja as despesas ou o déficit, né? Então, isso são as evidências que confirmam aquele ponto de que a gente está tendo um aumento no déficit de serviço em função do crescimento das duas partes da conta, tanto a receita quanto a despesa. Claro, é uma conta, e no caso do Brasil, estruturalmente deficitária, e esse déficit se mantém com o crescimento dos dois lados, né? Mas, nesse mês, o resultado foi praticamente estável, foi praticamente igual, né, ao resultado de fevereiro de 24. Então, a gente tem algumas rubricas dentro da conta de serviços que contribuíram para aumentar o déficit, como é o caso de transportes, telecomunicações e aluguel de equipamentos, mas também outras contas que contribuíram para reduzir esse déficit, né, contrabalançando com as demais, que são outros serviços de negócios e serviços culturais, pessoais e recreativos, principalmente. No caso dos transportes, é uma rubrica que vem em expansão, teve um aumento interanual agora de 35,6%, e os transportes, principalmente o item de frete dentro dessa conta, está muito associado com o aumento das quantidades transportadas de bens. Ou seja, o aumento na importação de bens faz com que o custo do frete para o país aumente e a gente registra esse aumento do custo de frete dentro da conta de transportes, da conta de serviços, né? No caso das telecomunicações, a gente teve um aumento de 40% no saldo líquido, porque as despesas cresceram 28,9%, né? São as maiores despesas líquidas para mês de fevereiro da nossa série, e essa é uma conta que a gente, mês após mês, tem destacado, são novos serviços que são demandados intensamente pela população brasileira, né? E a gente tem visto esse reflexo no crescimento da conta. O aluguel de equipamentos é uma despesa de serviços que está bastante associada a investimentos, que são aqueles, claro, não são necessariamente equipamentos que precisem estar vinculados a investimentos, mas no caso brasileiro são equipamentos e que estão bastante vinculados a investimentos. Também tem aluguel de equipamentos vinculados a transportes de passageiros e carga, mas também a gente vê, em geral, o crescimento do aluguel de equipamentos com algo vinculado ao crescimento do investimento no país. E nesse mês a conta teve um aumento de 20%, né? Então, eu acho que essas são as três principais rubricas com seus determinantes de forma bem geral. No caso das rubricas que contribuíram para reduzir o déficit na conta de serviços, a gente tem outros serviços de negócio, que, enfim, como o próprio nome já diz, é um conjunto bastante amplo de serviços que brasileiros prestam residentes no Brasil prestam liquidamente a residentes no exterior, e essa conta tem uma característica de ser superavitária, né, dentro da conta de serviços. Então, o que aconteceu agora foi que aumentou o superávit dessa conta e isso contribuiu para reduzir o déficit geral. O outro comentário que eu queria fazer para vocês é da conta de serviços culturais, pessoais e recreativos, porque aqui nós temos um caso muito interessante, né? Essa conta teve, digamos assim, duas mudanças que a gente pode classificar como estruturais. Em 2003, o Banco Central fez um aprimoramento metodológico dessa série a partir de novas informações que foram disponíveis, né, pela regulamentação da nova Lei Cambial e de Capitais Internacionais do Brasil, a Lei 14.286, de 2021, que entrou em vigor ao final de 2022. Então, em janeiro de 2023, nós tivemos uma codificação das transações cambiais brasileiras melhor, digamos assim, para compilação estatística, mais apropriada para compilação estatística. E entre essas rubricas, entre esses códigos novos, tinha um código específico para jogos e apostas. Então, a gente pôde
separar do que ficava considerado dentro das transações de bens, né, na tabela 2 dessa nota para a imprensa, uma parte que era vinculada a jogos e apostas. E jogos e apostas na metodologia estatística, eles têm uma parte desses fluxos, que são os fluxos brutos do que o apostador fez de aposta e do que ele recebeu de prêmio, né? Então, um conjunto grande de apostadores fazem apostas, né? Essas apostas são entregues para a empresa que gerencia esse conjunto de apostas, e uma parcela pequena, né, desses jogadores recebe o prêmio, né? Então, eles recebem de volta. Mas, estatisticamente, além desses fluxos de apostas realizadas e prêmios pagos, também tem um serviço, ou uma FII, uma tarifa, uma taxa, que é cobrada pela empresa que administra esse serviço. Então, não é a totalidade das apostas que são redistribuídas na forma de prêmios, é uma parte, um percentual desse total, porque o outro percentual é o serviço que é prestado por essa empresa. Então, com essa separação, a gente pode ver, de 2003, na comparação com a série histórica anterior, um crescimento muito grande nas despesas líquidas, né, com serviços culturais, pessoais e recreativos. Então, a gente passou 2 anos, 2023 e 2024, vendo valores mais elevados nas despesas. Mas agora o que aconteceu no final do ano passado é que esses jogos e apostas foram regulamentados pelo Congresso Nacional e também pelo Poder Executivo, e essa regulamentação, entre outras coisas, exigiu que as empresas, né, de jogos e apostas, que para o que interessa aqui para o balanço de pagamentos, eram empresas internacionais que tinham sede no exterior, e esse fluxo, então, de apostas e recebimento de prêmios e o pagamento de serviços ia todo para o exterior, essas empresas estabeleceram subsidiárias no Brasil. Então, esse fluxo financeiro tem se dirigido principalmente para transações domésticas, entre residentes no país, que são os apostadores, e as empresas que gerenciam esse serviço, que também estão no Brasil. Então, com isso, a gente teve uma mudança estrutural na série que fez crescer bastante os fluxos de despesas nessa rubrica de serviços culturais, pessoais e recreativos, em 2003, e agora em 2005 a gente teve uma outra quebra que fez reduzir esse valor. Então, se a gente olha as despesas na linha 39, elas se reduzem de 353 milhões em fevereiro de 24 para 88 milhões em fevereiro de 25. Isso não significa necessariamente que os brasileiros diminuíram as suas apostas. Transferências de apostas internacionais é que reduziram, porque foi redirecionado para transações domésticas. Aproveitando, né, que eu estou falando disso, fazer uma interrupção aqui na conta de serviços. Se vocês olharem os dados da tabela 5, que é a conta de renda secundária dentro das transações correntes, renda secundária são transferências sem contrapartidas, né? Por exemplo, doações, por exemplo, pagamento de impostos e outras coisas, e transferências pessoais, né? Que é aquele cliente que foi morar no exterior, manda uma parte do salário para a sua família, para auxiliar a manutenção da sua família no Brasil. São transferências sem contrapartida. E dentro dessas transferências sem contrapartida, na tabela 5 vocês podem ver dentro de outras transferências, nós temos as despesas como sendo, nesse aspecto que eu estou falando de jogos e apostas, os pagamentos para o exterior, ou seja, as apostas, o valor bruto, né, do que foi apostado sendo transferido para o exterior, e no caso das receitas, o fluxo que ingressava no país com o pagamento dos prêmios para quem havia vencido a aposta, né? Então, vocês podem ver, claro que outras transferências incluem outras transações além dessa, mas o que fez com que essa conta crescesse nos anos de 2023 e 2024 também é o mesmo fator que faz esses fluxos reduzirem em 2025. Se você olhar as receitas, elas caem de 767 milhões para 223 milhões e as despesas de 724 para 157. Em todos os casos, tanto lá na conta de serviços quanto aqui, reduções por volta de 70%. De novo, isso é uma redução devida a que uma boa parte desses fluxos, que antes eram relacionados com o exterior, agora ocorrem dentro do país.
Bom, com isso eu encerro a parte de serviços, as contas de serviços que eu tinha preparado aqui para vocês, e passo então para a renda primária, para concluir a análise das transações correntes. Os fluxos, o déficit, as saídas líquidas na renda primária se reduziram de 4,6 para 4,1 bilhões, uma redução de 11% no mês. E quando a gente olha os componentes, a gente teve comportamentos inversos. Teve um aumento, né, nas despesas líquidas com juros e uma redução nas despesas líquidas com lucros e dividendos. No caso de juros, os pagamentos de juros sobre os passivos externos do país, em termos líquidos, somaram 1,9 bilhão de dólares agora em fevereiro. As receitas cresceram, mas as despesas cresceram mais. Receitas de juros é aquilo que residentes no Brasil recebem pelos ativos que têm no exterior, e no caso do Brasil, esse principal ativo são as reservas internacionais, cujas receitas de juros continuam em expansão. E as despesas são aqueles juros pagos, a gente pode simplificar aqui, sobre a dívida externa brasileira, que cresceram fundamentalmente no mês de fevereiro pelas operações intercompanhia. Vocês podem olhar na linha de despesa de juros de operações intercompanhia, na linha 27, e um aumento de pouco menos de 600 milhões no mês. No caso dos lucros e dividendos, as remessas líquidas ao exterior de lucros e dividendos, desculpa, o total de lucros e dividendos em termos líquidos atingiu 2,2 bilhões. Isso é fruto de receitas de lucro, que são os lucros auferidos pelas empresas no exterior que são controladas ou que têm acionistas residentes no Brasil. Então, essas receitas de lucro somaram 2,6 bilhões, enquanto as despesas somaram 4,8. Essa também é uma conta estruturalmente deficitária, né? Tanto a conta de lucros quanto a conta de juros e a renda primária como um todo, né? Bom, com isso, a gente tem, então, os dados da conta de renda primária. Uma outra conta que passou a ser destaque nas nossas coletivas neste ano é a conta de capital, cujos dados estão na tabela 6. Na conta de capital são os criptoativos, né, que têm sido bastante destacados. E a gente vê que nesse mês de fevereiro houve uma redução nas saídas líquidas de criptoativos, né? Rapidamente rememorando o que vocês já sabem, criptoativos para o balanço de pagamentos do Brasil, nós captamos essa informação quando residentes no Brasil, é o principal que acontece na conta, quando residentes no Brasil compram criptoativos no exterior, e eles fazem isso por meio de operação cambial. Então, você tem uma empresa que negocia criptoativos aqui no Brasil, os seus clientes estão demandando mais criptoativos do que ela tem no momento, ela se dirige então a um banco, pega uma determinada quantidade de dólares, envia para a sua correspondente, para uma outra, faz uma negociação com outra empresa de criptoativos no exterior para comprar esses criptoativos e paga essa transação com moeda estrangeira. Então, nós vemos exatamente esse fluxo cambial com o exterior para aquisição de criptoativos que supostamente essa empresa vai ter aqui e vai distribuir. Esse é o caso principal, mas outras pessoas podem fazer a mesma coisa para ter a sua própria carteira de criptoativos, né? Então, esses criptoativos que vinham numa série crescente, eles chegaram a 1,3 bilhão de dólares de despesa líquida no ano passado, que se reduziu agora para 900 milhões, 919 milhões, né? Uma redução de um pouco mais de um quarto nesse montante total. Essa redução aconteceu pela redução dessas despesas, que a conta é basicamente despesas, né? As receitas são muito pequenas. Isso não significa necessariamente uma inflexão, né? Nós estamos analisando ali tanto os dados de tanto os dados de fevereiro quanto os dados do ano, né? Tem uma redução nessas compras, mas eu acho importante destacar essa redução da demanda. Essa demanda continua forte, quase 1 bilhão por mês, né? 919 milhões, mas houve uma redução. Acho importante destacar essa redução, mas ainda nós temos poucas evidências para detalhar isso adicionalmente, né? Bom, acho que com isso eu cobri todos os pontos que eu tinha selecionado aqui para trazer para vocês no dia de hoje. Eu devolvo a palavra para a Carla para organizar
sessão de perguntas, né, que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Temos já 2 perguntas. Vou começar aqui com a Natália. Ok. Oi, Natália. Natália? Boa tarde, Fernando. Vocês me ouvem, né, agora? Agora Natália sim. Garcia, da Folha de São Paulo. Eu queria tirar uma dúvida com relação a... A gente tem visto na tabela 16 ali, né, uma saída de dólares expressiva pela via financeira nos 2 primeiros meses do ano e pegando a parcial de março também. Eu queria saber se é um movimento atípico, o que que pode ter puxado esse movimento. Então, se puder detalhar um pouco isso. E pela via comercial, dá para dizer que janeiro foi atípico e agora segue a tendência sazonal? Como que está também pela via comercial? Obrigada. Ok. Então, bom, claro, acho que vocês conhecem, mas só apresentando, então, a tabela 16. A tabela 16 tem os resultados do câmbio contratado, né, no Brasil. Essa é uma estatística, digamos assim, simples, né? Que é as empresas e pessoas físicas que precisam enviar dólares ao exterior ou receber dólares, elas procuram as instituições financeiras e fazem as suas operações cambiais, né? E essa estatística nada mais é do que um somatório de todas as transações cambiais que aconteceram a cada período, separando entre os seus tipos, né? Então, nós temos exportação, que equivale a uma compra, a uma venda de câmbio, né? Então, a gente está sempre pensando, uma compra de câmbio, a gente está sempre pensando no ponto de vista da instituição financeira que faz a operação, o exportador tem os dólares, ele vai vender esses dólares para o banco, portanto, o banco compra, né? Mas a gente pode traduzir isso aqui também como ingressos, né, no país. Então, a exportação são são dólares ingressados no país, a importação saídas, e aí a gente tem as compras e vendas financeiras também com os ingressos e saídas, né? Então, a Natália pergunta uma avaliação dessa conta, ou uma avaliação desse mercado. O que a gente tem no mercado cambial no começo do ano? Uma saída líquida de 7,5 bilhões de dólares, né? Esse valor ele está basicamente todo concentrado em janeiro, né? Em janeiro teve uma saída líquida de 6,9 bilhões e em fevereiro um resultado que foi 10% disso, né? Uma saída de 600 milhões. Se a gente olhar na mesma tabela o janeiro e fevereiro do ano passado, janeiro teve ingressos líquidos e fevereiro teve saídas líquidas, né? Então, eu acho que a principal diferença que a Natália quer apresentar é que em janeiro de 24, a gente teve ingressos líquidos de 5,2 bilhões, fevereiro a gente teve saídas líquidas de 6,9 bilhões. Desculpe, em janeiro de 24 teve ingressos líquidos de 5,2 bilhões, em janeiro de 25 saídas líquidas de 6,9 bilhões, ou seja, uma virada na faixa de 11, 12 bilhões para piora desse resultado. Em fevereiro aconteceu o contrário, a gente teve um déficit menor, mas com menos intensidade. Em fevereiro de 24, 2,2 bilhões de déficit, em fevereiro de 25, 0,6 bilhão, ou seja, reduziu o déficit. Então, a pergunta da Natália é, janeiro que foi uma exceção, fevereiro voltou mais para o padrão, o que a gente pode comentar sobre o que está acontecendo aqui? O primeiro comentário é óbvio, né? Então, em termos líquidos, nós estamos tendo fluxos menores em termos cambiais neste ano, no começo deste ano, janeiro, fevereiro, em relação ao começo do ano passado, janeiro e fevereiro do ano passado. A gente tinha 3 bilhões de ingressos positivos em janeiro e fevereiro do ano passado, agora a gente tem uma saída líquida de 7,5, né? Uma virada aí de 10 bilhões. A gente sempre tem uma dificuldade de igualar os fluxos físicos da balança comercial com os fluxos cambiais também vinculados à balança comercial. É claro que eles se referem à mesma coisa, mas são diferentes, né? Então, tem duas diferenças principais, né?
Quando a gente olha os dados da balança comercial, e aí eu vou me referir à balança comercial física, que é divulgada pela SESEX semanalmente, tal, no comecinho de cada mês, divulga o mês anterior, a gente tem o total de mercadorias que ingressaram e saíram do país, né? As exportações, as importações e o saldo. Claro que essas operações todas, elas serão pagas. A gente vai pagar todas as nossas importações e receber todas as nossas exportações. Mas a primeira diferença, então, é que o mercado cambial, essa estatística que está na tabela 16, ela não reflete exatamente isso. Porque uma parcela desses recursos que são feitos, uma parcela do pagamento das exportações, ele não é internalizado no país, ele é mantido, ele é recebido em conta corrente do exterior, do exportador no exterior. Então, se a gente tem, em um período, digamos, 20 bilhões de dólares de exportação física atestados pela SESEX, a gente não vai ter 20 bilhões de dólares de ingresso de câmbio no Brasil, de pagamento de recebimento de exportação, porque uma parte o exportador optou por receber no exterior. Só que uma parte das importações também não vai ser paga via mercado de câmbio, com uma contratação de câmbio que está na coluna G desta tabela. Porque o exportador pode usar essa sua receita de exportação que ele recebeu no exterior para fazer um pagamento de importação. Então, na verdade, em termos de transações comerciais, o fluxo cambial que as exportações e importações físicas do Brasil geram, esse fluxo cambial é um subconjunto, é uma parte do total dessas operações. Eles podem flutuar junto, claro. Então, você pode dizer, a gente acabou de ver que a balança comercial no primeiro bimestre do ano, ela se reduziu 9,6 bilhões. Quando se olha o saldo cambial aqui, ele foi de 10,1 bilhões em janeiro e fevereiro de 24 e se reduziu para 7,8 bilhões, para 2,8 bilhões em janeiro e fevereiro de 2025, né? Uma redução aí na faixa de 7 bilhões. Então, uma parte dessa piora dos fluxos cambiais em termos líquidos é devido ao saldo comercial. E por que o saldo comercial cambial se reduziu? Ora, porque o superávit comercial físico se reduziu. Então, as duas coisas são relacionadas, mas é importante destacar as diferenças. A primeira diferença é que os exportadores podem manter seu recurso no exterior e utilizá-lo, né, para pagar os seus compromissos, incluindo as importações. A segunda coisa é que nem todas as operações, nem todas as transações comerciais são pagas à vista, no mesmo mês, né? Se vocês olharem a exportação brasileira, ela está separada nesta tabela em D+, e esse D+, eu estou começando por ele porque ele diz respeito basicamente às operações que se chamam operações spot, operações pagas à vista. Então, essa coluna do D+, tem uma correlação muito boa com o que foi exportado e importado naquele mês, desculpa, com o que foi exportado naquele mês. Mas os pagamentos antecipados de exportação, como o próprio nome já diz, o exportador brasileiro recebeu esses recursos antes de exportar. E os adiantamentos de contrato de câmbio também são operações em que foi feita o contrato comercial, o exportador brasileiro tem a cambial e usa esse documento de pagamento como uma forma de receber uma operação de crédito do banco, também antecipando seus recursos. Então, ele tem a cambial do contrato que ele fez com o exportador. A partir dessa cambial, ele faz um contrato de câmbio, de antecipação, adiantamento de contrato de câmbio, de exportação, e com base nesse ACC, ele tira uma operação de crédito doméstico. Essa operação de crédito doméstico, por exemplo, está na nota das estatísticas de crédito. Então, esses dois são fluxos que entram necessariamente antes da exportação ser feita, né? Então, em relação ao tempo, também há uma discrepância, né, com isso. Uma parte das importações também é financiada, está nesse câmbio financeiro aqui, então essa comparação não é perfeita, mas ele diz respeito ao mesmo, digamos assim, ao mesmo fato. Então, a primeira coisa é que o superávit cambial físico do Brasil reduziu e tudo mais constante, considerando essas ressalvas que eu fiz, deve ser esperado que o câmbio contratado também tenha um superávit nas operações comerciais menores. Eu acho que esse é o principal driver da variação dos fluxos da tabela 16, porque no financeiro ocorreu uma saída líquida de 7 bilhões no primeiro bimestre de 24 e essa saída líquida passou a 10 bilhões
no primeiro bimestre de 25. Mas é importante também a gente considerar que quando a gente está falando compras e vendas financeiras, ou mais geral, como a gente diz, câmbio financeiro, ele não é a mesma coisa do que a gente fala de conta financeira no balanço de pagamentos. O câmbio financeiro, nessa definição da tabela 16, é tudo o que não é exportação. Então, se eu vou comprar dólares para fazer uma viagem ao exterior, ele está aqui na venda financeira, embora seja uma operação de serviços. É por isso que na tabela 17, a gente separou desse câmbio financeiro em termos líquidos, né? O que é serviço, o que é rendas, que são parte das transações correntes, e o que são capitais brasileiros e capitais estrangeiros. Capitais brasileiros são investimentos, majoritariamente investimentos realizados no exterior, então deve-se esperar que a conta tenha, no movimento cambial, um sinal negativo. E ela, de fato, tem. No primeiro bimestre desse ano, na tabela 17, saíram 8,7 bilhões. Um valor maior do que saiu em 2024, nesse mesmo período, 5,7 bilhões. Já os capitais estrangeiros, os estrangeiros estão investindo aqui no Brasil, então é esperado que tenha um sinal positivo, né? Tanto os capitais brasileiros cresceram na comparação dos 2 bimestres, de 24 e 25, quanto os estrangeiros também, né? Então, são os sinais esperados dessas rubricas, né? E na parte da conta de serviços, a gente viu um crescimento, porque a gente viu que a conta de serviços está aumentando, enquanto que a conta de renda aumentou bem menos, está mais estável. Então, a gente viu um crescimento também nos saldos do financeiro, mas é principalmente o saldo comercial, né, que reduziu, que causou a redução, né, do movimento do mercado de câmbio que a Natália perguntou. É isso, cara. Você. Obrigada. Agora vamos seguir com a Marcela. Oi, Marcela. Fernando, minha primeira pergunta é a respeito da tabela 13. Gostaria de saber se essa deterioração do déficit e transações correntes em 12 meses corrobora a leitura de que a economia brasileira estava crescendo bem acima do seu potencial. E a minha segunda pergunta, na tabela 4, é mais um esclarecimento técnico. Em linha de lucros e dividendos, é possível a gente divisar o quanto dentro desse bolo vem de dividendos, o quanto vem de JCP? Obrigada. Começando pela segunda pergunta, então, a tabela 4. JCP, que a Marcela se referiu, não é uma sigla cabalística, mas são juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio é uma forma admitida na contabilidade empresarial brasileira, que o capital que os acionistas têm investido na empresa em determinadas condições podem render juros. Então, esse juros sobre capital próprio, se o acionista é não residente, essa parcela da renda que a empresa gerou pertence ao não residente, portanto, a gente tem que informar, né, no balanço de pagamentos, né? Então, a separação, digamos assim, teórica ou contábil, ela existe, né? Teórica é porque a gente explica, então, juros sobre capital próprio é calculado de um jeito, é um percentual que incide sobre aquele capital na forma de um determinado percentual fixo, ou juros sobre capital próprio, e é diferente do lucro, né? Embora ambos se refiram ao investimento que o acionista tem na empresa. Então, eles metodologicamente ou teoricamente são diferentes, e principalmente na contabilidade também são diferentes. Mas na metodologia padrão que a gente utiliza para compilar o balanço de pagamentos não tem essa diferença, porque nem todos os países fazem os mesmos tipos de contabilidade empresarial, né? Então, digamos, juros sobre capital próprio tem no Brasil e não tem no país, sei lá, XYZ, e também tem coisas lá que não tem aqui. Então, a gente tem que buscar comparações que sirvam para todos os países, né? Então, a gente divide aqui, de acordo com esse manual de balanço de pagamentos, em juros e lucro de dividendos, e não temos uma divisão adicional específica para juros sobre capital próprio. A forma de separação que a gente faz dentre lucros e dividendos são por
digamos assim, modalidades da conta financeira. Então, a conta financeira tem investimento direto, investimentos em carteira e outros investimentos, né? Então, a gente separa aqui os lucros referentes ao investimento direto, ou então os juros sobre empréstimos intercompanhia, que também são renda de investimento direto. A gente separa os juros de outros investimentos, que, por exemplo, são a dívida externa, o juro que foi pago lá sobre isso, mas não tem essa separação de juros sobre capital próprio. Bom, na parte de... A primeira pergunta que a Marcela fez foi: a gente tem tido um aumento no déficit nas transações correntes no país, e isso é porque o Brasil está crescendo acima do potencial? Né? Essa foi a pergunta da Marcela, e a minha resposta é dizer que essa pergunta extrapola, né, o conteúdo, ou melhor dizendo, o escopo da apresentação de hoje, mas isso é o lado ruim, porque eu não vou responder, mas o lado positivo é que daqui a 2 dias, quinta-feira de manhã, você vai ter a coletiva, né, de divulgação do relatório de política monetária do Banco Central, e certamente acho que é um tema muito mais apropriado para você perguntar para o presidente, para o diretor de política econômica. Carla, com você. Obrigada, Fernanda. A Marcela ainda tem dúvida. Claro. Estamos com ela. Oi, Marcela. Oi, pessoal. Fernanda, minha dúvida em relação aos lucros e dividendos vem da apresentação pelo governo do projeto de tributar imposto de renda dos mais ricos, porque o pessoal argumentou que a estimativa feita para a tributação de 10% na fonte da remessa de lucros e dividendos era conservadora, em parte porque esses números do BC refletem não só dividendos, como JCP. Mas, assim, ainda que não exista essa divisão, e eu entendo, porque a intenção é permitir comparabilidade entre os dados brasileiros e de outros países, tem como passar pelo menos uma estimativa, assim, metade desse total, por exemplo, do ano passado, 69,7 bi, metade poderia ser em dividendos, ou para eu ter uma ideia, assim, porque fica muito solto a gente tentar saber qual que é esse universo sem essa especificação. Obrigada. Tá. Não, então deixa eu te dar... eu não tenho esse percentual, mas deixa eu te dar como é que a gente apura esses dados dos 69,7 bilhões. Se vocês olharem na tabela 4, na coluna D, que tem os resultados de 2024, e olharem a linha 48, que são as despesas de lucros e dividendos, vai estar lá que esse número de 69,7 bilhões. O que ele significa? Que as empresas estrangeiras, as empresas não residentes, melhor dizendo, que têm investimentos no Brasil, sejam eles investimento em outras empresas aqui no país, que tenham investimentos diretos no Brasil, por exemplo, ou então que tenham ações de empresas brasileiras ou títulos de renda fixa, títulos de renda fixa estava nos juros, mas que tenham ações de empresas brasileiras, esse rendimento que eles têm no Brasil, esse investimento que eles têm no Brasil, representou um lucro de 69 bilhões de dólares no ano passado. Então, assim, se você olhar os dados da posição de investimento, você vai ver que o investimento direto no Brasil, participação no capital, é $1 trilhão, dando uma ordem de magnitude. Esse $1 trilhão gerou um lucro investimento. Esse $1 trilhão que eles tinham no final do ano passado, por exemplo, gerou um lucro ao longo, no final de 23, gerou um lucro ao longo de 24. Da mesma forma, os investimentos em ações que essas empresas tinham aqui na Bovespa, na B3, gerou também um determinado lucro. Então, isso é o que está informado aqui. Como é que a gente gera esse lucro, esse número? O Banco Central tem uma pesquisa que ele faz com empresas residentes no Brasil que tenham acionistas estrangeiros, não residentes. Então, essas empresas nos informam no censo de capitais estrangeiros no Brasil todos os anos, e numa outra pesquisa que chama Declaração Econômica e Financeira, trimestralmente, essas informações. Agora, com a nova lei cambial, nós estamos chamando isso de declarações periódicas, sejam trimestrais, anuais ou quinquenais. Elas têm algumas diferenças no detalhe, mas, enfim, elas basicamente cumprem a mesma função. Ou seja, trimestralmente,
o Banco Central pergunta para um conjunto de empresas, é um conjunto mais reduzido, representativo, porém menor. Anualmente, a gente pergunta para um conjunto grande de empresas, né, e quinquenalmente para a totalidade das empresas, praticamente. A pesquisa anual, por exemplo, vai encerrar em 31 de março, e as empresas residentes que têm capital estrangeiro precisam responder essa pesquisa do Banco Central. Uma das informações que a gente pergunta é qual foi o seu lucro auferido no período, né, que a gente está cobrindo. Nesse caso, é o período de 2024. As empresas têm que nos informar o lucro auferido e a gente proporcionaliza isso pelo percentual de capital estrangeiro que tem essa empresa. Se ela é toda de capital estrangeiro, 100%, beleza, todo lucro pertence para o acionista não residente. Se ela tem 10%, 20%, 50%, a gente faz a proporção desse lucro. Então, as empresas nos informam esse dado diretamente, né? De acordo com a metodologia do Banco Central, tem uma série de questões de valorização, essa proporcionalização, mas as empresas nos informam diretamente esse lucro. E elas não nos informam, nessa pesquisa, contabilmente qual foi a origem desse lucro, se ele é a parcela de JCP ou se é a parcela de outra modalidade contábil que possa ser feito. Por exemplo, assim, eu não sei se ela é uma empresa de lucro presumido, lucro real, assim, porque isso não é um tema estatístico. Ela nos informa, a gente dá as instruções sobre como ela deve medir o lucro para fins de compilação das estatísticas, e ela nos informa esse valor. Depois, o que o Banco Central tem que fazer na compilação da estatística é separar a parcela desse lucro total que foi remetida ao exterior. Para isso, a gente usa os contratos de câmbio. E a gente vê, a cada período, quanto do lucro foi remetido ao exterior. E os lucros reinvestidos, que é uma parte, assim, ela auferiu o lucro. Tem duas coisas que ela pode fazer. Manda esse lucro para o seu acionista, ou o seu acionista manda ela reinvestir na empresa. O lucro remetido é o que a gente vê nos contratos de câmbio, e o lucro reinvestido é a diferença entre esse lucro total e o remetido. Então, quando a gente pergunta para a empresa, a gente pergunta diretamente quanto ela teve de lucro, né? Sem perguntar item por item e depois somar. É por isso que eu estou te dizendo que na pergunta estatística a gente tem esse enfoque. É claro que o governo tem um conjunto mais amplo de informações, né? E aí usou essas informações para fazer suas simulações e tal. Eu suponho. Carla, com você. Obrigada, Fernando. Seguimos com o Cícero. Oi. Oi, Cícero, escuta? Cícero? Cícero? Oi. Agora sim. Oi, boa tarde. Tudo bom, Carla? Tudo bom, Fernando? Cícero Cotrim, do Broadcast. Queria um comentário sobre essa tendência tanto de aumento no déficit em conta corrente mais rápido do que no aumento dos fluxos de DP. Pelos números aqui do Banco Central, quando a gente olha o acumulado de 12 meses como proporção do PIB, a diferença entre o IDP e o déficit em transações correntes está no menor nível desde maio de 2020, né? Agora foi 0,1 ponto percentual do PIB, em maio de 2020 era 0,01 ponto. E queria perguntar também se parece estar se tornando mais provável ou mais possível a gente ver a inversão entre as transações correntes e o IDP em 12 meses aí nos próximos meses. Opa, vamos lá. As informações que o Cícero comentou estão na tabela 13 da nota para a imprensa. O que ele quer dizer? Olhando só os fluxos de 12 meses como percentual do PIB, o déficit em transações correntes chegou a 3,28% do PIB. E
os ingressos líquidos de IDP, 3,38% do PIB. Então, essa é a diferença que ele mencionou de 0,1 ponto percentual do PIB. Se a gente olhar 12 meses atrás, na mesma tabela tem esses dados, o déficit corrente era 1,07% do PIB e o ingresso de IDP, 2,89% do PIB. Portanto, o déficit corrente aumentou 2,2 ponto percentual e o IDP aumentou 0,5 ponto percentual. Então, como eu mencionei na coletiva e o Cícero reproduziu, as transações correntes, o déficit corrente está crescendo mais aceleradamente do que crescem os fluxos de IDP. E aí a pergunta que ele faz é possível que esse número se inverta, ou seja, que o que nós temos até agora é o fluxo, o valor líquido, né, do investimento direto, esse que nos últimos 12 meses até fevereiro de 25 deu 72,5 bilhões, é maior do que o déficit em transações correntes, né? Se a gente olhar o número em módulo, sem preocupar com o sinal, né? O número de transações correntes é 70,2. 70,2 contra 72,2. É possível que isso inverta, que o déficit corrente passe a ser maior do que o fluxo líquido de IDP? Assim, a primeira coisa é uma coisa óbvia, não tem nada que impeça isso de acontecer, né? Já aconteceu no passado, não tem nada que impeça isso de acontecer. Então, a continuar a trajetória, isso deve acontecer, é uma possibilidade, de fato. Se você olhar a série histórica, e você vai ver que, por exemplo, em março do ano passado, quais são os 12 meses que a gente está considerando agora, de março de 24 até fevereiro de 25. Quando nós divulgarmos a próxima estatística, nós vamos tirar março de 24 e acrescentar março de 25. Março de 24 foi 10,2 bilhões. Se março de 25 ficar exatamente 10,2 bilhões, o valor em 12 meses continua em 72,5. Mas se, por exemplo, este mês nós tivemos um ingresso forte de investimento direto, 9,3. Se no mês que vem ele se repetir, 9,3, a conta em 12 meses vai ter uma redução de 1 bilhão. Né? Então, assim, isso pode acontecer, não tem nada que impeça. Né? Carla, com você. Obrigada, Fernando. Agora a pergunta do Fabrício. Fabrício? Fabrício nos escuta? Eu vou passar para a Sheila, então depois a gente tenta falar com o Fabrício novamente. Sheila, consegue nos ouvir? Oi, eu estou ouvindo vocês. Vocês me ouvem? Sim, agora sim. Tá. Fernando, boa tarde. Eu queria primeiro uma avaliação sua, a considerar o cenário que a gente está econômico, que está vislumbrando para 2025. Do lado da balança comercial, você tem uma guerra tarifária imposta pelos Estados Unidos, o que deve reduzir algumas exportações, e há também uma perspectiva do próprio Banco Central de um menor crescimento da economia, até para conseguir controlar o processo inflacionário. Do lado das importações, o governo vem tentando estimular, até por conta da pressão no preço dos alimentos, o aumento de importação. Na conta financeira, você tem uma saída líquida, uma expectativa de saída líquida com incertezas mundiais, né? Com toda essa política americana, e também uma previsão que talvez seja de menor fluxo de investimento direto, e aí um movimento de realocação mundial. Com base nesse cenário, como você vai compatibilizar um cenário de balanço de pagamentos negativo, pelo menos pior do que o que você vinha registrando até então, com uma expectativa, por exemplo, do mercado de redução do dólar em relação ao patamar verificado em 2024. Não há um descompasso aí agora, porque não é uma deterioração muito forte para a gente ter um movimento de melhora na frente cambial e com isso também melhorar a inflação e tal. Ok, ótima pergunta,
Sheila, eu tenho poucos comentários sobre ela. O primeiro comentário é o mesmo que eu fiz com a pergunta da Marcela, né? A gente não trata aqui na divulgação das estatísticas de cenário econômico prospectivo, né? Como você mencionou, cenário econômico para 2025. Mas isso é um tema que o presidente Galípolo e o diretor Diogo vão tratar, muito possivelmente, no texto do relatório de política monetária, que tem projeções para o balanço de pagamentos do país de 2025, para o PIB do Brasil de 2025 e várias outras variáveis, e certamente estarão à disposição na parte de perguntas e respostas para isso, né? Então, essa parte de avaliação prospectiva a gente não tem, mas você mencionou, por exemplo, na conta financeira do balanço de pagamentos, né, um menor fluxo de IDP. A gente não tem visto isso ainda, claro, a gente só tem 2 meses, né, do ano, no total de 12. O que a gente tem visto até agora é um crescimento, né, dos fluxos de IDP, quer a gente olhe o acumulado no primeiro bimestre deste ano, quer olhe os últimos 12 meses em comparação. Mas, claro que você sabe disso, você está fazendo um cenário para o ano de 2025 e as projeções, né, do Banco Central para 2025 serão divulgadas quinta-feira de manhã no relatório de política monetária. Em relação à frase final, a avaliação que você mencionou, né, como se compatibiliza a sua hipótese de um balanço de pagamentos pior ou um balanço de pagamentos negativo, né, pior em relação aos fluxos do ano passado, né, com a expectativa cambial. Desde 1999, o Brasil tem um sistema de câmbio flutuante, e que efetivamente flutua, né? A gente tem visto o câmbio flutuar largamente, né, para cima e para baixo ao longo dessa experiência de câmbio flutuante brasileiro. E um dos temas ao que o câmbio reage são, digamos assim, fundamentos, que nesse caso seriam o cenário do balanço de pagamentos como um fundamento das relações com o exterior. Mas, como a gente viu, inclusive, recentemente, o câmbio não reage só em relação a isso, né? Então, é muito difícil de fazer alguma, né, projeção para qualquer coisa do câmbio. A gente não faz aqui na estatística na coletiva de estatísticas projeções em geral, mas para o câmbio isso é uma coisa especialmente, né, difícil de fazer. Mas existe certamente uma relação entre a evolução do balanço de pagamentos brasileiro e o próprio regime de câmbio flutuante. Carla, com você. Oi, Fernando, obrigada. Eu tenho só um complemento, que é o Fica à seguinte: vontade. como vocês estão vendo a posição do balanço de pagamentos do Brasil hoje em relação aos seus pares, aí considerando sobretudo os mercados emergentes que disputam fluxo de capital, com base nesses resultados até aqui? Bom, o Brasil tem apresentado fluxos positivos, principalmente de investimento direto no país, na faixa de 70 bilhões de dólares, né, 3% do PIB. Se você olhar os dados da tabela 13, a gente fechou o ano passado em 71,1 bilhões de dólares, que dá mais ou menos 3,3% do PIB. Foi um crescimento em relação a 2023, né? 2023 era 2,85% do PIB, ou 62 bilhões. E assim por diante, 2022 também 3,8% do PIB, antes disso 2,8% e tal. Então, acho que o Brasil tem sido capaz de atrair fluxos de investimento direto na faixa de 3% do PIB de uma forma sustentada há bastante tempo, né? Então, acho que em termos de desempenho do balanço de pagamentos brasileiro, isso eu acho que mostra uma solidez importante, né? A gente passou por um período de déficit em transações correntes mais baixo, né? Se a gente olhar esse mesmo período, a gente teve resultado abaixo de 2% do PIB de déficit nos últimos anos. Ele aumentou agora, está na faixa de 3%, mas
acho que quando a gente considera os fluxos, né, os fluxos de balanço de pagamentos de déficit em conta corrente comparado, por exemplo, essa é uma comparação simples, né, com os fluxos de IDP, acho que a gente tem um balanço de pagamentos bastante sólido, mesmo com o aumento do déficit corrente na margem, né? A gente tem fontes adicionais de financiamento, no caso dos investimentos em portfólio, mas elas são voláteis, né? E também, no caso da dívida externa, a gente tem conseguido rolar a dívida externa sistematicamente, tanto que ela tem, se muito, uma pequena tendência de crescimento em valores nominais, mas acho que nada além disso. Então, nos fluxos, eu acho que a gente tem umas contas externas sólidas. Quando se olha os estoques, né, que eu acho que complementam a análise do setor externo, os estoques estão nas tabelas finais da nota para a imprensa, na posição internacional de investimentos, tanto ativos quanto passivos. Eu acho que o que é o principal destaque na posição externa do país, ou seja, nos estoques externos do país, são os estoques de reservas internacionais, na faixa de 330 bilhões, mas também estoques, se você olhar o conjunto dos ativos da posição externa do Brasil, os estoques privados são maiores do que esse estoque público, né, que são as reservas internacionais. E, claro, nós temos, decorrente desse ingresso continuado de IDP, um estoque muito elevado de investimento direto no país. Então, acho que quando a gente olha os fluxos, e a gente vê uma posição sólida do Brasil, quando a gente olha os estoques, eu acho que isso reforça essa posição. Carla. Obrigada, Fernanda. Vamos tentar mais uma vez, que Fabrício ainda quer fazer a pergunta. Fabrício? Alô, vocês me ouvem? Agora sim. Alto e claro. Legal. Boa tarde, Fernando. Prazer falar com você. Fabrício de Castro, da Reuters. Fernando, eu queria uma avaliação sua. Eu queria entender um pouco melhor o que está acontecendo com o fluxo financeiro no Brasil nesse início de ano. Quando a gente olha lá na tabela 16, a gente olha para o fluxo financeiro, você teve uma saída maior, né, nesses 2 primeiros meses do ano, e quando a gente olha discriminado na tabela 17, o que aconteceu para essa saída maior, parece, pelo menos para mim, claro, que a rubrica que fez mais efeito foi a de capitais brasileiros, né? Quando você olha ali serviços, você tem uma saída um pouco maior, mas é meio que compensada pelos capitais estrangeiros, é mais ou menos o mesmo valor. A rubrica de renda primária e renda secundária está quase no 0 a 0, mas a de capitais brasileiros é que parece estar fazendo essa diferença aí com a saída de 3 bilhões. Eu queria entender o que está acontecendo, se é possível saber por que a gente teve uma saída maior nessa rubrica de capitais brasileiros, e queria também saber se hoje à tarde o Banco Central divulgou os dados referentes ao fluxo acumulado em março até o momento, né, até a última semana, e novamente uma saída bastante expressiva na rubrica financeira. Eu queria saber se isso novamente se deve à rubrica de capitais brasileiros, o que está acontecendo, né? A questão basicamente é essa: o que está acontecendo para sair 3 bilhões de reais em janeiro e fevereiro nessa rubrica? Obrigado. Claro, ótimo. Isso. Então, você mencionou 2 tabelas da nota para a imprensa e eu vou depois acrescentar mais uma. Mas então, vamos começar recuperando um pouco o que eu tinha falado na resposta para Marcelo, né? Se você olhar o fluxo cambial contratado do Brasil neste ano, comparar com o mesmo período do passado ou qualquer outro período de tempo, então, o fluxo cambial é uma contagem dos valores dos contratos de câmbio. Então, grosso modo, a gente tem os valores de contratos de câmbio de ingresso de dólares no país e de saída de dólares no país. Um menos o outro, esse valor é negativo no janeiro e fevereiro de 25, em 7,5 bilhões. Isso significa que teve 7,5 bilhões mais de saídas do que de ingressos. No ano passado,
nesse mesmo período, de janeiro e fevereiro, houve ingressos de 3 bilhões. Então, teve uma variação aí de 10. Os fluxos cambiais passaram de mais 3 para menos 7,5, uma variação de 10,5. Se a gente olha os fluxos cambiais comerciais, a gente vai ver que eles são superavitários nos dois casos, né? Mas eles eram superávit de 10,1 bilhões em janeiro e fevereiro de 24, passaram para um superávit de 2,8 bilhões em janeiro e fevereiro de 2025. Essa redução no câmbio comercial foi de 7,4 bilhões. Então, o câmbio, os menores fluxos no câmbio comercial explicam 70%, né, da redução do câmbio total. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E a gente pode, com aquelas ressalvas que eu fiz anteriormente, dizer que os menores fluxos líquidos da balança comercial cambial estão vinculados aos menores fluxos líquidos da balança comercial física, né? Bom, passando para a parte do câmbio financeiro. O câmbio financeiro, no Brasil, ele, na forma que está apresentado na tabela 16, são todas as transações cambiais que não sejam a balança comercial. Então, assim, aluguel de equipamentos, transportes, a compra de dólares para o turista brasileiro ir ao exterior, transferência, quem tem filho estudando no exterior, que manda os dólares para o filho, tudo isso está no que a gente chama de câmbio financeiro, que é só o câmbio que não é comercial. Essa conta, ela é sempre deficitária. Ela era deficitária em 7,1 bilhões no primeiro bimestre do ano passado, passou para 10,3 bilhões no primeiro bimestre deste ano, uma piora de 3,2 bilhões. E aí, como esse número tende a gerar uma maior dificuldade de interpretação, porque a gente, não sem razão, tende a entender como financeiro as transações financeiras, e nesse caso é só um nome que historicamente o mercado bancário cambial brasileiro tem para as transações que não são comerciais. A gente fez na tabela 17 um detalhamento dessas operações de câmbio contratado financeiro. Então, aqueles 3 bilhões de piora do primeiro bimestre do ano passado para este, a gente separa em capitais brasileiros, estrangeiros, renda primária e serviços. Olhando esses números da tabela 17, o que o Fabrício disse? A gente teve um maior aumento né, nos capitais estrangeiros que ingressaram no país, 1,2 bilhão. Foi o mesmo valor que aumentou os serviços, né, o déficit cambial de serviços. Então, essas contas se anulam. A gente viu que o maior ingresso de capitais estrangeiros, por exemplo, é o maior ingresso de investimento direto no país. O maior conta de serviço é o aumento na conta de fretes, de transportes, de aluguel de equipamentos. Então, isso acho que a gente já explicou. A renda primária ficou igual. Então, o aumento nesse déficit cambial do capital financeiro é por causa de capitais brasileiros, que tiveram saídas líquidas de 5,7 bilhões no primeiro bimestre do ano passado e agora de 8,7. Aumentou exatamente 3 bilhões, que são, grosso modo, os 3 bilhões que o saldo comercial financeiro se tornou mais deficitário. Então, aqui eu vou introduzir uma nova tabela nessa conta, que eu não tinha conversado anteriormente, que são os investimentos brasileiros diretos no exterior, né? Então, aqui, o que eu tinha mencionado anteriormente? A conta de capitais brasileiros da tabela 17, a gente tem que esperar que ela seja sempre negativa. É claro que uma empresa pode fazer um investimento no exterior, isso gera um fluxo negativo cambial. Esse investimento não deu certo, ele depois vende a empresa e traz esse dinheiro de volta. Isso seria, nessa mesma conta, um ingresso cambial, um valor positivo. Mas a gente deve esperar que essa conta, assim, as empresas brasileiras vão tendo sucesso no exterior, crescendo, vai aumentando o investimento. Então, a gente deve esperar que a conta de capitais brasileiros no exterior seja sempre negativa. Esses capitais brasileiros são investimentos diretos, investimentos em portfólio e outros investimentos, né? Outros investimentos é um conjunto de créditos comerciais, saídas para a constituição de ativos no exterior e tudo. Mas se você olhar a tabela 7 dos investimentos diretos
do exterior, que são aquelas empresas brasileiras comprando empresas no exterior, a gente pode ver na linha 12 que a participação no capital, excluindo reinvestimentos, o reinvestimento de lucro não tem operação cambial, então não importa o que nós estamos tratando agora, no primeiro bimestre, a participação no capital feita por empresas residentes no Brasil e suas subsidiárias no exterior passou de 1 bilhão para 3,1, aumentou 2,1 bilhões. Os números não são exatamente comparáveis, porque um é liquidação cambial, outra contratação, mas a gente pode deixar isso de lado no momento e dizer que a principal razão para o aumento da contratação de câmbio de capitais brasileiros, que aumentou 3 bilhões a saída líquida no bimestre, foram maiores investimentos de empresas brasileiras no exterior, que respondem por 2 daqueles 3 bilhões. Então, principalmente, digamos assim, isso é o que está por trás desse aumento. Então, em geral, a gente tem aquela tentação, talvez, ou a impressão de dizer que saindo o dólar do Brasil, isso é uma coisa ruim. Essa é a tentação que a gente faz de assimilar duas coisas. Mas se você olhar, por exemplo, estudos da Fundação Dom Cabral ou estudo da empresa, a empresa vai dizer assim, eu estou aumentando meu investimento no exterior porque eu estou tendo mais competitividade, a empresa está dando certo, e tudo, mas, enfim, tem que mandar o dólar para o exterior. Então, eu acho que se você fizer sobre esse outro enfoque, né, empresas brasileiras estão aumentando seu investimento no exterior, essa assimilação lá com coisa negativa, isso fica questionável, né? Então, enfim, respondendo a sua pergunta, eu acho que o principal fator por trás das capitais brasileiras é o aumento, nesse primeiro bimestre, dos investimentos de empresas brasileiras em suas subsidiárias no exterior. Carla, com você. Obrigada, Fernando. A Sheila pediu um complemento, Claro. falar um comparativo das economias emergentes. Sim, eu estava esperando para ver se a Sheila ia falar, mas não, ela passou aqui no chat, né? Eu Isso. vou... Oi? Isso, ela passou no chat. Tá bom. É que eu fiquei esperando que ela fosse falar, mas não, eu vi aqui a pergunta no chat. Eu não tenho aqui pronto um comparativo do déficit em transações correntes nos últimos 12 meses, por exemplo, do Brasil e dos principais países emergentes, né? Mas eu diria que os países emergentes são um conjunto muito díspare, né? Assim, a classificação usual da China, por exemplo, é um país emergente, e ela tem uma conta corrente superavitária e tudo. Mas eu não... por outro lado, a gente pode ter países na América Latina mais próximos da gente, também com balanças deficitárias. E eu não tenho esses números para os demais países, fico te devendo. Se for o caso, você pode mandar uma pergunta para a assessoria de imprensa. Existem bases de dados internacionais que têm isso, que mais comumente a gente olha a base de dados do Fundo Monetário Internacional, que todos os países que compilam as estatísticas de balanço de pagamentos mandam informações para eles, nós também mandamos, e assim, pode consultar essa base de dados para ter um perfil, mas eu agora não tenho esses dados. Obrigada, Fernando. Eu acho que não temos mais perguntas. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, falei demais por hoje, tá tranquilo. Muito obrigado, só agradecer a participação e as perguntas de vocês, acho que com perguntas, né? Não só a gente, além de fazer a apresentação geral, pode atender às questões específicas, ou às dúvidas, ou preocupações específicas que vocês tenham, mas também fica muito mais interessante a coletiva com as perguntas de vocês. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Boa tarde.